Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Vamos aqui para mais um áudio e vamos trabalhar hoje um tema bastante complexo, porque nós temos visto o quanto as pessoas se importam com os outros, mas não no sentido de ajudar o outro, e sim no sentido de controlar o outro. Parece que há uma tendência generalizada de querer que o outro faça aquilo que nós queremos. E, na verdade, não deve ser assim, pois somos consciências individualizadas, experienciando cada um a sua maneira, cada um a sua experiência, cada um o seu aprendizado. E isto não significa que o tempo é o mesmo para todos. Se nós olharmos ao redor e nos espelharmos na natureza, nós vemos que a natureza é perfeita. Um animal não interfere no modo do outro agir. Se nós olhamos os passarinhos no topo de uma árvore, ou sobre a fiação de luz dos postes, ou mesmo no solo, cada um se movimenta, cada um canta ou fica calado, cada um está buscando o seu alimento ou não, no seu tempo, de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Não há interferência de uns sobre os outros, ninguém é obrigado a nada. Há uma harmonia natural. Se nós olharmos as plantas, num bosque, numa praça, numa floresta, nós vemos que cada uma busca o seu espaço, cada uma encontra o seu espaço, porque há espaço para todos, assim como os humanos. Se nós olhássemos mais atentamente, hoje nós vemos que os interesses pessoais, a mania de controle, de poder, está muito evidente, onde alguns tentam sufocar os outros para se sobrepor, para sobreviver. Se assim fosse na natureza, hoje nós teríamos talvez a extinção das espécies. Porque se algumas espécies de animais se sobrepusessem aos outros, eles se exterminariam e não sobraria ninguém para contar a história mais adiante. Parece que a humanidade estava indo para esse caminho do autoextermínio. E são evidentes as situações, as tendências. Ultimamente, pelo menos nas últimas décadas, nós temos visto que há uma tendência perigosa até, que poderia acarretar no autoextermínio da própria humanidade, em virtude dos interesses de poucos sobre os demais. Este domínio não é só pela lei da sobrevivência, como se pensa, mas é sim, acima de tudo, pela necessidade que alguns têm de controlar. Então nós temos visto as discussões, as contendas, e se nós olharmos mais para trás, as próprias revoluções, as próprias guerras, os conflitos, sempre tem por trás o interesse de controlar os outros. Nenhum conflito surge do nada ou por acaso. Sempre tem um porquê. Querer dominar o outro, controlar o outro, calar o outro, determinar o que o outro deve ou não deve fazer. É óbvio que temos as leis, não somente as leis divinas, naturais, que são acima
de todas as leis humanas e são soberanas. Temos também as leis humanas. As leis humanas, elas são criadas no intuito de manter uma certa ordem, embora também as leis humanas, ultimamente, elas são vistas de um outro ângulo, e vemos que muitas delas estão sendo criadas ou foram criadas há pouco tempo, ou até mais tempo, também para servir de interesse daqueles que detêm o controle, o poder. Mas, de certa forma, sim, são necessárias em certas situações, porque caso não existissem, seria mais difícil, porque existem consciências humanas que extrapolam aquilo que nós poderíamos dizer a ética, a moral, o bom comportamento. Então, somente a força, a imposição da lei maior, a lei superior, vai fazer com que ele se controle, se atenha dentro dos seus limites, e assim a sociedade, de certa forma, pode viver um pouco mais harmoniosamente. O tema de hoje que nós trazemos, ele elabora aqui uma oportunidade de reflexão, porque se nós olharmos para nós mesmos, e somos todos humanos, obviamente, temos características mais ou menos parecidas, todos nós temos um certo desejo de que as coisas fora de nós fossem do nosso jeito. Ah, se o outro fizesse isso, se o outro não fizesse aquilo, se o mundo fosse assim, se o mundo fosse assado. Enfim, gostaríamos que lá fora mudassem certas coisas e, naturalmente, seria melhor para nós. Mas os outros também precisam passar pelas experiências. Nós não estamos no mesmo degrau da escada em termos de caminhada evolutiva. Nós estamos num percurso. Tem aqueles que estão mais adiantados, aqueles que estão lá atrasados e aqueles que estão no meio do caminho. E se as experiências são as mesmas para todos, como os obstáculos numa competição, chegará um dia que todos terão ultrapassado estes obstáculos. Mas tem aqueles que ainda não os ultrapassaram e aqueles que já estão adiantados. É preciso reconhecer isso e olhar para fora de nós e ver, observar que tudo está de acordo com aquilo que tem que ser. Se o outro está fazendo algo que para mim não é muito legal, como se diz, é porque eu já passei por lá e já vi as possibilidades. Já sei o resultado de cada tipo de escolha. Se eu escolher fazer algo, dá um resultado. Se eu mudar aquele algo que eu escolho fazer, dá outro resultado. Então eu já fiz as experiências naquele ponto. Já passei pelo aprendizado que lá existe. E o outro ainda está lá, fazendo as suas experiências. Este é o ponto de observação que nos traz alento e muitas vezes também a compaixão em relação àqueles que estão fazendo da forma que é equivocada, que vai lhe trazer depois consequências desagradáveis. Quando nós olhamos ao redor com este olhar mais compassivo, nós fazemos diferente, agimos diferente da forma como a gente vinha agindo. Ao invés da crítica, às vezes até do julgamento, do controle, nós olhamos com compaixão e enviamos bons fluidos, boas energias para que o outro encontre rapidamente
a melhor resposta para aquela situação. Porque criticar, ofender, julgar não vai ajudar em nada o outro e nos faz recuar todo o caminho já trilhado, tudo aquilo que já avançamos, vai fazer com que recuamos lá atrás e passar novamente por algumas experiências porque não estamos ainda afirmados na positividade, na consciência mais plena, no aprendizado de que estamos todos numa escola, cada um fazendo a sua lição, cada um na sua classe, cada um na sua carteira, cada um no seu tempo, no seu ano letivo. Quando nós começamos a entender isso, nós deixamos de viver a vida do outro e vamos começar a viver a nossa vida. Porque eu tenho, assim como você tem, um plano de alma. Um plano de alma feito antes de encarnar, lá no plano astral, quando a consciência está mais expandida, fora do corpo, porque é aquele período entre as vidas na matéria, as vidas como alma encarnada no corpo humano, lá no astral da Terra, a alma, que é a nossa própria consciência, ela, após ter feito o seu exame, sua autoavaliação das suas vidas anteriores, das encarnações anteriores, ela sabe o que ela precisa ainda corrigir, aprender, recuperar, recapitular. E ela conhece o futuro, o que acontecerá daqui a uns tempos, em tal época, quando eu estiver encarnado, com tal idade. E ela escolhe as lições que se adequam àquela época, àquele tempo, aqueles acontecimentos que ocorrerão no futuro. E se assim é, por que nós temos que interferir no plano do outro, daquela alma que está naquele outro corpo, se ela mesma fez um plano para melhorar, para evoluir, para progredir nesta caminhada? Qual é o direito que nós temos de condenar, de criticar, de interferir nas ações do outro? Sempre lembrando aqui, sim, existem as normas estipuladas pela coletividade humana, pela sociedade, que nós chamamos das leis éticas, morais, porque senão seria um caos ainda maior. Mas dentro das normas, nós temos que entender que o outro precisa passar exatamente aquilo que ele está passando. Seja uma atitude dele, também seja uma situação que ele enfrenta. Nós devemos ser solícitos e caridosos, cooperativos, sim. Nós devemos nos compadecer com os outros, sim, mas sempre respeitando o plano de alma do outro. Há situações diferentes. Quando o outro está numa situação que ele não pode, por si só, resolver, por alguma razão ele está impedido de agir, de sair daquela situação, nós devemos sim exercer a caridade, pois aí é um aprendizado para nós também. É um desenvolvimento de uma qualidade importante para a nossa ascensão. Mas querer simplesmente interferir na vida do outro a bel prazer, porque nos interessa, porque é melhor para nós, não, isso não é possível. Isso não é ético, isso não é da lei divina. Isso, como foi dito no começo deste áudio, é uma interferência. É um desejo de controlar os outros. Olhar ao nosso redor e ver a dinâmica maravilhosa do movimento de tudo o que é. As possibilidades, a criatividade, a beleza de um plano maior que tudo rege, não somente esse mundo como todos os outros, mas vamos nos ater a este mundo ao qual estamos, ao planeta Terra.
como é grande a dinâmica de tudo o que é, tudo o que há. As possibilidades. Nós podemos, inclusive, aprender com os outros, sem precisar passar pela experiência. Por isso nós temos os sentidos. Por isso temos os olhos para ver, os ouvidos para ouvir. Quantas lições podemos aprender sem a necessidade de precisar passar pela situação de desconforto, dor às vezes? Agora, se você fica o tempo todo criticando tudo e todos, o que você está aprendendo? Qual é a bagagem que você vai carregar de tudo isso? Certamente que nada de positivo, mas sim uma bagagem pesada, negativa, que não vai te servir para nada, mas vai te cansar, porque é um peso desnecessário. É preciso estar aberto para isso. Entender que nós devemos passar as etapas necessárias. Como eu gosto de colocar aqui, como exemplo, uma escada. Subir cada degrau, degrau por degrau. Se precisar um tempo, parar, sentar, descansar, não tem problema. Mas não queira subir vários degraus ao mesmo tempo e nem dar saltos para cima, porque não vai conseguir. É impossível. Existem as leis naturais, inclusive a lei da gravidade. Por isso é preciso, passo a passo, construir o teu eu do agora, o teu eu humano. Completar o teu aprendizado como numa escola, passando ano após ano, com serenidade, com empenho, com desenvoltura, com interesse. Porque aquele aluno desleixado deixa tudo para a última hora. E na última hora pode não haver mais tempo, pode não haver mais tantas alternativas e nem muitas possibilidades. Estar aberto para as mudanças, pois a cada dia nós mudamos algo. A cada hora temos oportunidades de algo. A nossa própria consciência é a nossa grande mudança, pois a cada dia ela está diferente. Porque você somou algo de novo naquele conjunto de conhecimento que já tinha ali, que já estava lá. Se você muda de acordo com a necessidade, você não encontra obstáculos. O grande problema é quando você deixa acumular situações, oportunidades. Aí vai empilhar tudo na tua frente em certo momento. E aí vai ser difícil passar a limpo todas elas. Mas esteja aberto. A mudança maior que nós precisamos fazer agora é olhar para fora de si e ver a dinâmica do grande final da transição planetária, onde todos estão fazendo as últimas lições, passando a limpo o seu histórico. Aquele monte de entulho que tinha está sendo retirado e nós vamos começar a ver o terreno limpo, preparado para habitar uma nova casa. A casa que nós denominamos da nova terra. Um tempo maravilhoso, onde não haverá mais a dor e o sofrimento de antes, pois o mundo deixará de ser de provas, de expiações, mas sim será um mundo de regeneração, onde o aprendizado não necessita mais da dor e do sofrimento. Olhar para os nossos irmãos ao redor de nós,
ou mesmo distante, pessoas que nós conhecemos ou não, são públicas ou não, mas que aparecem dentro do nosso campo de visão como algo que eles possam estar fazendo ou deixando de fazer. Olhar para esses irmãos e compreender que cada um deles está fazendo as suas lições. Olhar e entender que o outro também está aprendendo do seu jeito, obviamente. Eu gosto de fazer comparações porque é mais fácil de entender. Se você participa de uma brincadeira, não importa o número de pessoas, pode ser 10, pode ser 20, pode ser uma centena. O número não importa, é um exemplo. Cada um recebe uma tarefa, que ela é a mesma tarefa dos outros. Uma proposta, fazer algo dentro de uma regulamentação, com certos ingredientes, com certas ferramentas. Todos têm as mesmas condições. O kit é o mesmo para todos. Aí você pega 100 pessoas, todas recebem a mesma instrução, o mesmo kit de ferramentas, de ingredientes, as mesmas condições de local para fazer aquela tarefa. E o que você tem no final? 100 pessoas, 100 resultados diferentes. Por quê? Porque cada um fez do seu jeito. Mas todos fizeram. Por isso a Terra, como escola de cocriação, com características de criar na luz e criar na sombra, ou na ausência de luz. Todos os bilhões de almas que aqui vieram receberam o mesmo kit. Esse mesmo kit, ele serve para que cada um faça a sua experiência do seu jeito. Cocrie uma obra diferente. Pois será esta obra, esse produto, resultado dessa consciência individualizada e do kit igual aos outros, que vai mostrar para o cosmo infinito as possibilidades, as infinitas possibilidades que este planeta oferece. E se este planeta escola oferece infinitas possibilidades, por que então nós queremos que o outro faça igual a nós? O outro tem que fazer do meu jeito, senão não vai servir, senão não quero. Eu quero casar com aquela pessoa, mas ela tem que mudar para que a gente possa se dar bem. Então você está querendo que ela viva a tua vida. Ou você vai viver a vida dela. Não há a individualidade. E eu sempre digo que quando tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, uma está sobrando. Então vamos compreender isso. Vamos entender que cada um está fazendo do seu jeito. Aí eu recebo alguém que diz: mas ele vai fazer do jeito dele, vai interferir na minha vida. Depende. Depende de como você deixa ser interferido, como se diz. O outro fazendo do seu jeito, se eu não permito que ele interfira na minha vida, porque não é não permitir mantendo ele afastado, é não dar importância. Porque se eu não dou importância para o que o outro fala, para o que o outro diz, para o que ele faz, para o que ele faz, para o que ele deseja fazer, enfim, se eu não dou importância, não tem importância. O outro interfere na minha vida de acordo com a importância que eu dou para os seus atos.
Não é o ato dele que vai interferir na minha vida. É a importância que eu dou para aquele ato. Lembre-se disso. Às vezes existe, sim, certas situações que respinga em nós, e respinga feio. Por quê? Porque nós temos algo ali para tirar de lição. Ou é um resgate, ou é um acerto de contas do passado, um karma, como se diz. Então, se é preciso passar por uma situação causada por um terceiro, obviamente que vai chegar um ponto que alguém de fora vai interferir na nossa vida. Mas isso é ruim? Depende. Depende de como interpretamos. Ruim para aquele que não entende a vida. Bom para aquele que entende que a vida é continuada, as encarnações do passado e esta do presente e as do futuro são uma continuação da nossa escola, nosso aprendizado. E se veio uma lição agora que parece uma coisa ruim, porque o outro interferiu na minha vida e acabou me atrapalhando. Um dia eu vou entender que era uma prova que precisava fazer na escola, para o meu melhor, para o meu aprendizado. Então não é ruim. Ruim é quando eu faço algo sabendo que não é ético e que posso machucar, atingir outras consciências, seja humanas, seja de animais, seja de vegetais, seja qualquer coisa. Qualquer coisa da criação. Quando eu interfiro sabendo que eu estou causando desconforto e dor para outras criações divinas, com certeza, se eu sei, tenho a consciência que aquilo não é ético, eu estou incorrendo num erro, numa falha, que eu preciso corrigir mais adiante. É a lei do retorno, neste caso, é obrigatória. Porque a criação divina ela é perfeita e harmoniosa. Nós viemos aqui bagunçar um pouco as coisas para fazer as mudanças, aprender a cocriar com essas ferramentas. Mas se nós usamos a ferramenta para o mal, como sempre dizemos, cada coisa pode ser usada para o bem e para o mal. Não é a ferramenta, é quem usa a ferramenta que vai usar para uma determinada situação, para exercer uma determinada ação. Uma faca de cozinha pode ser útil como ferramenta, utensílio doméstico. Pode ser também uma arma fatal. Uma chave de fenda. Um guarda-chuva. Assim como uma arma de fogo ou qualquer outra coisa. Então, um automóvel pode ser uma bela ferramenta de locomoção, como se utiliza hoje, e pode ser também uma arma mortal, que pode causar acidentes propositais, não aqueles que são imprevistos, que a gente chama de fatalidade, porque isso acontece de acordo com o plano de alma de cada um, mas às vezes a pessoa faz de propósito, passa por cima, vai contra o outro, por uma razão dele. Então são armas ou são ferramentas. Depende da escolha de quem as utiliza. E a gente vê tanta discussão em cada coisa, porque isso pode, isso não pode, isso é perigoso. Nada é perigoso. Nada é mais perigoso do que a consciência mal intencionada. Perigosa é a consciência que se determina a fazer algo que não é lícito, que não é ético, que não é da lei maior. Perigosas são nossas intenções, perigosos são nossos pensamentos, nossas emanações mentais malévolas, a arquitetura de planos diabólicos
Porque nós somos luz e somos sombras. Somos luz, somos sombra, porque estamos num planeta de dualidade, de polaridades. Lembrando que esta é a característica desta escola. Experienciar os dois lados da moeda. O plano de alma de cada um, que é feito ainda antes da alma reencarnar, ele fica escrito nos anais do universo infinito como uma consciência paralela, que ela vai se juntando à consciência daquela alma que reencarnou, no tempo certo, no momento oportuno, uma situação acontece para que ela possa passar pela situação. Então a situação chega naturalmente, não é por acaso. Naturalmente, porque foi pedido para passar por aquela situação, aquela oportunidade. A consciência, que é a alma que está encarnada, ela tem então o livre-arbítrio da escolha. O que fazer com aquela situação? Ela pode evoluir positivamente, pode também evoluir negativamente, de acordo com a decisão, de acordo com a ação que vai ser exercida, que deriva daquela oportunidade. Por isso, é importante que nós tenhamos esta consciência de que todos os dias temos alguma coisa importante a definir, oportunidades. Às vezes vem uma situação e a gente deixa de lado, joga para a lateral, como se diz, e daí vem um tempo, mais adiante, aquela situação retorna. É mais uma oportunidade. Se nós soubéssemos quanto a providência divina é amorosa com todos nós, se nós soubéssemos o amparo que nós temos, se nós soubéssemos o quanto de oportunidade nos é oferecido durante uma encarnação, eu acho que a gente deixaria de se importar com a vida dos outros e se importaria mais com a nossa vida. Mas mesmo assim, o tema de hoje precisa abordar e bater nessa tecla mais uma vez. Você sempre tem razão. Não importa a decisão que você tome, não importa o que você diga, não importa a tua opinião, não importa o confronto que você possa ter todos os dias com as opiniões dos outros, você sempre tem razão. Por que que você sempre tem razão? Porque você está passando pela tua experiência. Mesmo que seja uma teimosia. Você, ao olhar dos outros, está completamente errado, porque todos já passaram pela experiência e viram que aquela situação não leva a lugar nenhum, só vai te levar para o abismo. Mas você precisa passar pelo abismo, então você tem razão. Porque se você não passou pela experiência, como é que você vai passar se você vai escutar os outros? Todo mundo te dizendo, não vá por ali, que ali tem um abismo, mas você não passou pelo abismo ainda. Então você precisa ir para o abismo. Então você tem razão. Os outros, embora estejam certos, eles não têm razão de contestar a tua vontade, pois iria te prejudicar, te atrasar na evolução. Você precisa cair no abismo para saber depois sair dele. É uma experiência. Como é mais fácil ver a vida dessa forma? Enquanto todo mundo fica gritando para você, não vá por ali, não vá por ali, eles estão fazendo o quê? Perdendo tempo, deixando de fazer as suas provas, se preocupando com a tua. E assim é. Assim é comigo, assim é com você, assim é com todos nós. Porque somos humanos em experiência. Uma alma que está experienciando a vida num corpo humano.
como é viver neste planeta, onde temos sempre possibilidades. Eu uso uma frase há muitos anos. Eu gosto dessa frase, porque ela nos traz um pouco de tranquilidade, de paz. Paz para o nosso coração, para a nossa consciência, que às vezes fica pesada. Precisamos apenas entender que não há erro. Nenhuma decisão nossa é considerada um erro. Então não há erro, há sempre aprendizado. Porque a alma, ela não morre nunca, ela não sofre. A alma, ela vem experienciar, ela pode sentir uma certa dor ou um desconforto, como um arrependimento, sim, porque ela vê que perdeu um tempo precioso, às vezes uma encarnação inteira, e às vezes aquilo que ela praticou enquanto encarnada pode precisar de mais 10, 20 reencarnações para recuperar o prejuízo. Mas ela não sofre, ela sabe que ela vem aqui experienciar e ela é eterna, tem tempo. Mas o corpo precisa sentir as dores, os desconfortos, o sofrimento, para que, quando chega a teimosia, a dor nos obriga a mudar. Se não for pela dor, eu acho que, se nós temos 1000 encarnações aqui na Terra, para finalizar esse ciclo, nós precisaríamos de pelo menos o dobro. Porque a dor ainda é o nosso grande guia. Porque quando tem a dor, nós nos entregamos, nós aceitamos. Nós queremos sair daquela situação de desconforto. Então a gente faz qualquer coisa para ter essa dor aliviada. Por isso a dor ainda é necessária. Sempre foi necessária nesse planeta, a escola. Antigamente, quando tinha os exames escolares, vinha uma junta examinadora, autoridades do município. Eu lembro disso, eu passei por essa época. Quem tem ali, não vou dizer os 71 anos ou mais que eu tenho, mas próximo disso, passaram pelo menos por uma situação mais ou menos parecida. Era o grande momento da avaliação. Chegava a dar um frio na barriga. E não só pelo fato de ter que passar pelos testes finais, que eram os exames de fato, mas por causa dessa banca examinadora. E eles ficavam uns na frente da classe, outros lá atrás. A gente não sabia se estavam olhando para a gente ou não. E chegava a dar medo. Então nós tínhamos os fiscais, né? A banca examinadora era os fiscais, porque quem dava as provas, dava as matérias, era a professora, o professor. E depois a banca vinha para examinar. Então nós não temos aqui nessa escola ninguém que precise nos examinar, porque nós temos a consciência. A nossa consciência é o nosso grande juiz. A nossa consciência determina, olha, isso é lícito, isso não é lícito. A nossa consciência, que é a nossa própria alma, entre as reencarnações, lá no plano astral, ela faz esta avaliação de si própria e ela mesma determina o que ela precisa passar numa próxima encarnação a fim de evoluir. Nada é acaso, nada é imposto de cima para baixo. Tudo é escolha de cada um, tanto no plano de alma quanto depois o que fazer quando chega a situação. Então tudo que se faz durante uma vida encarnada
como ser humano que somos, nada é por acaso, não existe erro, existe sempre uma lição, um aprendizado, um resgate, qualquer coisa. Mas sempre tem um propósito. Lembrando mais uma vez que nós temos as escolhas do que fazer com cada situação. Se meter na vida dos outros, querer dominar o outro, controlar o outro, ou achar que o outro está se intrometendo na nossa vida, isso é perda de tempo. Um tempo precioso que vai fazer falta lá adiante. Se tem alguém que interfere na minha vida, porque está me atrapalhando, um relacionamento conflituoso, eu preciso me libertar disso porque isso está atrapalhando a minha vida. Será que está atrapalhando a vida ou será que está te mostrando caminhos e lições que ainda falta aprender? Tem que prestar atenção, porque se você fugir da oportunidade, lá adiante ela pode voltar. Ou pode não voltar mais nesta encarnação e ficar para uma próxima. Não é o outro o problema. Não é o outro a solução. É sempre você. Você tem o problema. Você tem a solução. E na verdade não é problema, como eu disse num áudio algumas semanas atrás. Nós temos tarefas. É mais fácil de compreender a vida quando olhamos as situações não como problemas, mas como tarefas. Tarefas que viemos cumprir. Lições que viemos aprender. Os outros apenas nos mostram, como um espelho que nos mostra o nosso rosto. Eu não posso ver o meu rosto se não tiver um espelho. E às vezes eu preciso ver aonde está aquela manchinha que precisa corrigir, aquele defeitozinho. Eu só posso ver o meu rosto através de um espelho. Eu só posso ver aquilo que eu sou. Quando eu uso os outros como espelhos, os outros refletem em mim aquilo que está dentro de mim. Quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 dedos contra mim. Porque não é outro, sou eu. Uma vez eu fiz um texto, faz alguns anos, acho que o título era Eu Vejo Você. E eu lembro agora que veio bem forte isso. Eu sou você. Você é eu. É muito forte isso. Eu sou você. E você é eu. Olha que maravilha isso. Eu me espelho em você e você se espelha em mim. Porque se nós temos uma linha de frequência que nos une em determinado momento, alguns segundos que seja, aquela frequência vai mostrar um ao outro aquilo que não se pode ver sem o reflexo num espelho. Quando eu vejo uma outra pessoa fazendo algo que me agrada, é aquilo que está dentro de mim que eu faço que me agrada. Quando eu vejo um outro fazendo algo que me irrita, que me incomoda, é aquilo que está dentro de mim que está me incomodando. Eu tenho que olhar aquele reflexo dentro de mim. Em que situação, em que momento eu sou assim? Eu ajo assim? Ou penso assim? Ou eu não quero isso em mim, daí não aceito ver isso no outro. Vamos refletir hoje bastante sobre esse tema. E mais uma vez, entender que você sempre tem razão. Se você faz um comentário sobre algo ou alguém que não é positivo, se você faz um comentário aqui abaixo do vídeo que não é positivo, não importa, é a tua opinião. Você tem razão, porque você entende daquele jeito.
Se é só para fazer uma crítica ou só para ofender, você tem razão também. Você está ainda aprendendo isso. Você tem que trabalhar com paixão, aceitação. Você ainda é teimoso. Você ainda quer brigar com todo mundo. Porque você precisa passar por isso. Você ainda não aprendeu a ser amistoso. Você não aprendeu a ter uma alma caridosa. Você ainda está desenvolvendo em você, ou trabalhando em você, os últimos resquícios do instinto animal feroz, que tinha que devorar os outros para ganhar território, para dominar um determinado espaço. Você ainda está naquele tempo da tua consciência. A tua consciência ainda tem resquícios velhos e antigos que precisam ser trabalhados e aprimorados. Então você tem razão. Como é que você não vai ter razão se você precisa enfrentar isso? Não é porque alguém vai te dizer, não faça isso, não faça aquilo. Obviamente que às vezes nós precisamos da opinião dos outros, do amparo dos outros, mas daí nós temos que pedir isso. Existe um tempo, sim, a criança, enquanto ela não tem o entendimento do adulto, ela precisa de limites. É como um cercadinho, é uma segurança. Então, às vezes é preciso dizer, olha, isso não, né? Ou não, educa também. Mas é o tempo da criança. O adulto não precisa de nenhum não. O adulto só precisa exercer a sua consciência plena e compreender cada situação. Se vai teimar, quer porque quer ir para um determinado lugar, passar por uma determinada situação, é porque ele precisa passar por lá. Se ele está na sua sã consciência, nós não devemos interferir. Agora, se ele está com problemas mentais, que não está conseguindo discernir as coisas, então sim, aí nós temos que usar a nossa caridade e auxiliar, porque ele não pode decidir por si só. Mas se ele está em condições de decidir pela sua consciência plena, ele precisa passar pelas lições, mesmo cometendo equívocos, porque é ali que ele vai aprender a lição. Tem um aprendizado ali ainda faltante e ele precisa completar para não se atrasar na sua evolução de alma. Então, para finalizar, eu posso dizer aqui mais uma vez, você sempre tem razão. Mesmo que não seja a minha. E eu tenho razão perante você, mesmo que não seja a tua. Compreender isso facilita ainda mais a nossa caminhada, essa reta final da transição planetária e da ascensão da nossa alma. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.